Sejam bem-vindos à gravação de mais um Simula Baiana. Eu, professor Digenal, estou aqui para entregar para vocês, né? Esse que é o simulado que mais se aproxima da prova da Baiana de Medicina. O simulado que a gente faz com questões inéditas, baseado no que cai do jeito que aparece. Então a gente vai aqui para a resolução da última prova que nós tivemos do Simula, para que a gente possa arrasar, jogar duro e tirar muita onda. Essa questão 17, ela é uma questão que vai falar sobre câncer, tá? Então, a temática do câncer é uma temática que sempre cai na prova da Baiana, né? A gente tem aí uma estatística elevada em relação a isso, e a gente entende aqui ó, que ele vai trabalhar com o câncer de pâncreas. E sobre isso ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. Então, vamos lá. Na letra A ele diz assim, por comprometer a próstata, é um tipo de câncer que impede a formação de um líquido componente do sêmen capaz de acidificar a vagina. Olha, a próstata, ela produz um líquido que vai alcalinizar o meio e não acidificar. Então, no sêmen, a gente vai ter espermatozoides, líquido prostático, líquido seminal, e aí a gente encontra essa intenção da próstata em alcalinizar o meio e não em acidificar. Então, esse item ele fica falso. Na letra B, ele diz que o câncer de próstata corresponde ao tipo de anomalia genética que induz o descontrole de meioses. Gente, o câncer é quando a célula perde o controle do ciclo celular. Ciclo celular não tem relação com meiose, o ciclo celular tem relação com mitose. Então, quando a gente vai trabalhar com câncer, a gente está trabalhando com a perda do controle do ciclo e com mitoses descontroladas. Na letra C, na imunoterapia serão utilizadas células TCD4 capazes de liberar perforina. Gente, a célula célula TCD4 é o linfócito auxiliador. Quem libera perforinas e granzinas não é o linfócito TCD4, e sim o linfócito CD8. Então esse item aqui é um item que fica falso. Na letra D, ele diz assim: em casos cirúrgicos, a remoção do pâncreas compromete a síntese do suco entérico. Isso é falso. O suco entérico ele é produzido pela própria parede do duodeno. O que os ácidos pancreáticos produzem é o suco pancreático e não o suco entérico, beleza? Então esse item vai estar falso. Agora, realmente, comprometendo o suco pancreático, se a gente fosse remover o pâncreas, aí sim a gente comprometeria digestão de proteínas e lipídios, tá? Na letra E, os efeitos colaterais da quimioterapia. Quimioterapia é um termo importante para as provas. Ocorrem porque o processo não é capaz de distinguir as células cancerosas das células normais com atividade mitótica. Então, células que se dividem com uma frequência maior são células que realmente vão apresentar essa característica de ter a paralisação da divisão e, portanto, a gente acaba ocasionando os efeitos colaterais, tá? Então, questão 17, a gente fica com a letra E. Na 18, um tema muito importante é o tema da epigenética. E sobre a epigenética, ele traz no texto, explica eventos extremamente importantes e ele fala sobre ativar e desativar genes. É muito importante que a gente tenha esse entendimento. Sobre o tema abordado no texto e os conhecimentos biológicos, ele traz assim: letra A. A violência, higiene e alimentação não são capazes de alterar a expressão dos genes. Isso é falso. Para que o fenótipo seja variante, implicações moleculares devem ocorrer no nível das bases nitrogenadas. Olha, a própria epigenética, ela ocorre em nível molecular de base, mas não necessariamente alterando sequência de base. Então, por isso, essa letra A, ela é uma letra que vai ficar falsa, tá, gente? Esse item fica falso. Isso aqui vai sim influenciar na expressão dos genes. A gente não pode marcar essa letra A. Quando a gente trabalha com a letra B, eu trago o seguinte para vocês. Assim como as alterações fenotípicas entre os irmãos gêmeos monozigóticos, derivados de uma mesma fecundação, a diferenciação celular é um exemplo de alteração epigenética. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês tiverem uma questão de epigenética, lembre-se, epigenética ela não é mutação. A epigenética ela explica a diferenciação celular. Então, tecidos diferentes no meu corpo, eles têm o mesmo genoma, eles têm o mesmo material genético, mas eles expressam características diferentes porque eles ligam e desligam genes diferentes. A epigenética explica isso. Gêmeos monozigóticos, geneticamente iguais, se um tem uma boa alimentação, o outro não, um faz atividade física, o outro não, tudo isso vai de alguma maneira acabar influenciando sobre a expressão dos genes. Então esses são os dois exemplos principais que a gente usa para trabalhar com a epigenética. Agora, gente, na letra C nós temos assim: genes dominantes só podem ser silenciados através de mutações
capazes de alterar a sequência de bases. Isso é falso. É justamente através da epigenética que a gente consegue silenciar um gene dominante. Veja que genes dominantes, eles se expressam em células específicas, né? Existem células que têm esses genes dominantes e o gene está desligado, condensado como heterocromatina, e isso tem uma ação de epigenética. Na letra D, mudanças epigenéticas são capazes de alterar a expressão de células com o mesmo genoma por meio de alterações pontuais no código genético. Meninos, a gente não altera o código genético. Nós não vamos alterar o código genético. O código ele continua sendo o mesmo, tá? Letra E, alterações epigenéticas, ao contrário das mutações em células somáticas, são incapazes de ser transmitidas às proles dos indivíduos. Vejam, seja ela uma alteração epigenética, seja ela uma mutação, eu não vou transmitir para os descendentes se ela ocorrer no nível de uma célula somática. Se estiver ocorrendo no nível de uma célula somática, a gente não vai ter condições de transmitir essa informação. A gente só transmite essa informação se essa alteração acontecesse na linhagem germinativa, tá? Então a questão 18 a gente ficou com a letra B de bola. Ó, você que fez o simula e está conferindo, questão 19 fala sobre metabolismo. Eu trago aqui um esquema para vocês, eu vou pedir para tirar minha imagem para vocês observarem bem o esquema. E aí a gente percebe aqui, ó. Eu estou fazendo o processo de fotossíntese, onde a gente vai utilizar a energia luminosa para produzir a matéria orgânica, e a gente tem aqui um processo de respiração celular, onde a gente destrói a matéria orgânica, oxida ela, para liberar energia e produzir o ATP, tá? Dois eventos extremamente importantes, duas organelas muito cobradas, e agora na questão 19 nós vamos aqui para os itens, tá? Com base nessa temática, a letra A. O ATP produzido na fosforilação oxidativa nas cristas mitocondriais é fundamental para que haja síntese na fase escura da fotossíntese. Deixa eu te contar uma coisa. Todo o ATP que o cloroplasto usa para produzir matéria orgânica, ele mesmo produz na fase clara, num fenômeno chamado fosforilação. Então, ó, para que haja essa síntese, a gente não vai utilizar, não existe essa relação entre o ATP produzido na mitocôndria seguindo para o cloroplasto. Na letra B, a fotossíntese aeróbica usa o gás oxigênio como um substituto ao rubisco. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente faz fotossíntese aeróbica, a gente utiliza a água como doador de hidrogênios e elétrons, tá? Na verdade, a água é fonte de hidrogênio e do elétron para a clorofila. E quando ela é quebrada, a gente libera o oxigênio. Esse oxigênio, ele é resíduo. Ele é liberado, ele não é utilizado, ele é resíduo. Quando eu falo sobre rubisco, o rubisco é quem atua na fase escura, ou seja, não é nos tilacoides, fixando o CO2. O CO2 é que vai ser utilizado na fase escura e o rubisco no estroma e não nos tilacoides. Ele é quem vai ter essa relação de fixar o CO2. Então a alternativa também está incorreta. Na letra C, toda a energia solar, olha o que eu estou dizendo, toda a energia solar que incide nas folhas do vegetal será utilizada para a produção de matéria orgânica, garantindo a inserção de energia nas cadeias alimentares. Galera, menos de 1% da energia do sol é utilizado pelas plantas. E mesmo assim a gente não usa todos os comprimentos de onda, então não é toda a energia. Por exemplo, a gente não usa comprimento amarelo, a gente reflete o verde. Os mais utilizados são vermelho, azul e anil. Então, eu não uso toda a energia solar, parte dela é refletida. Letras D de dado. Ciclo de Krebs objetiva a oxidação total da matéria orgânica na fase aeróbica da respiração realizada na matriz. Há participação de enzimas que promovem a oxidação da matéria orgânica. Ó, o grande lance é que, seja fermentação ou respiração, você tem o objetivo de produzir ATP. Mas quando você produz ATP pela fermentação, você faz uma quebra parcial, porque você só tem a glicólise. É diferente do que acontece agora. Agora na respiração você tem glicólise e o ciclo de Krebs. O que o ciclo de Krebs ele vai garantir? Que haja uma oxidação total da matéria orgânica. Eu uso enzimas desidrogenase e descarboxilase que removem muita matéria a partir desse ponto. Então, a letra D é que é o nosso gabarito. Na questão,
A letra E traz o seguinte: na fase fotoquímica da fotossíntese, há o ciclo de Calvin-Benson. Veja, a fase fotoquímica é a fase clara. O que acontece na fase clara? A gente tem fotólise da água e a gente tem fotofosforilação. É isso que a gente vai encontrar, beleza? Ó, o ciclo de Calvin-Benson, ele não ocorre na fase fotoquímica, ele ocorre na fase escura. Agora, realmente, eu uso o carbono inorgânico para virar orgânico. O que isso significa? Que eu vou pegar, vou pedir para tirar aí a minha imagem, para eu escrever aqui, ó, que eu vou pegar o CO2 e vou utilizar esse CO2 para que ele possa ser transformado em matéria orgânica, beleza? Mas para que isso seja possível, é necessário que na fase clara eu tenha produzido o ATP e eu tenha produzido o NADPHH+. Percebam que agora, quem eu produzi aqui, ó, foi o NADP lá na minha fase clara. E ele está trazendo para mim como NAD. E o NAD não participa da respiração, o NAD participa não participa da fotossíntese, ele vai participar da respiração. Beleza, gente? Ó, Digi aqui, corrigindo mais um Simula Baiana para vocês. Essa foi a nossa questão 19. E a gente tem aqui na questão 20 mais uma situação para vocês. Nessa 20 a gente vai falar sobre dengue, sobre febre oropouche, sobre cólera, que são 3 doenças bem diferentes. Ó, dengue e febre oropouche são arboviroses. São vírus transmitidos por artrópodes. Cólera, a gente vai trabalhar com o Vibrio cholerae, que é uma bactéria que a gente pega através de água e alimentos contaminados. É uma bactéria que é um vibrião que causa um desconforto gastrointestinal, uma diarreia. Então a gente vai ter o seguinte. Bom, gente, na letra A, febre oropouche e cólera são arboviroses. Vejam, a cólera, gente, é uma doença causada por bactéria. Então não é uma arbovirose. Realmente o saneamento básico é importante contra a cólera. Beleza? Combate ao vetor é importante contra a febre oropouche, eu não tenho vetor na cólera. E eu tenho vacinação específica para algumas pessoas em relação à cólera, mas ainda não em relação à febre oropouche, tá? Letra B. No Haiti, o agente etiológico da cólera possui DNA linear, é um DNA circular, beleza? A gente está trabalhando com uma bactéria, então ele tem fita dupla, é uma bactéria, e ele não vai dispensar polimerase para sua replicação, a gente vai precisar sim de DNA para sua replicação. Na letra C, a gente tem o seguinte: a febre oropouche é causada por um micróbio visível apenas ao microscópio eletrônico. Até aqui tudo bem, que é um vírus, né? Não pode ser tratada com o uso do antibiótico correto, porque é um vírus. O combate ao vetor é profilático, correto, que a gente vai estar combatendo mosquitos. Então a letra C vai ser a nossa resposta. Na letra D de dado, tuberculose, cólera, tétano, difteria, dengue e febre oropouche são causadas por micróbios dotados como DNA como material genético. Ó, tuberculose é uma bactéria, cólera é bactéria, tétano é bactéria, difteria é bactéria, tá? Então, nesses casos, eu trabalho com o DNA como material genético, mas não é o caso da dengue. Dengue é vírus de RNA, beleza? Então, a gente não vai aceitar essas viroses aqui como sendo viroses de DNA. Beleza, gente? A gente marca falso aí na letra D. E na letra E, a vacina contra a cólera deverá promover a erradicação da doença que, por não ter relação com a falta de higiene e saneamento básico, é típica de áreas socialmente não vulneráveis. Isso é falso. Ela tem sim relação com o saneamento básico e aí são em áreas vulneráveis e não vulneráveis, porque é onde falta saneamento básico e noções de higiene em áreas mais pobres, tá? Então na questão 20 a gente fica com a letra C. A questão 21, ela está fazendo uma integração entre o que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa, beleza, gente? Adaptativa. É importante lembrar que falou em linfócito, a gente está trabalhando com terceira linha de defesa. E os macrófagos, eles estão na segunda linha de defesa porque eles são inespecíficos. Então é um ponto que é importante da gente ter entendimento. Nessa questão 21, letra A imagem traz uma relação inexistente, uma vez que não há integração entre a defesa inata e adaptativa. Isso é falso e a Baiana já cobrou isso, existe essa integração. Letra B, os macrófagos são células de defesa específicas, macrófago não é específico. Na terceira linha de defesa eu encontro o linfócito, mas eu não encontro o macrófago.
Macrófago é fagócito, está na segunda linha de defesa. Letra C. A apresentação de antígenos é fundamental para o estabelecimento de memória imunológica e a posterior resposta mais rápida e específica numa próxima infecção. Então essa aqui vai ser a nossa resposta, a letra C. Existe essa integração e para que a gente quer memória imunológica? Para que a gente possa responder de uma forma mais rápida e mais eficiente. Na letra D, caso o antígeno viral seja viral, o macrófago vai produzir interferon. Deixa eu contar uma história para vocês. O interferon, ele é produzido pela célula que está sendo infectada por um vírus. O objetivo do interferon é aumentar as defesas da vizinhança para tentar conter o espalhar da virose. Então ele não vai ativar linfócito T desencadeando síntese de anticorpos a partir de linfócito CD8, porque está tudo errado, tá? O que é que acontece quando eu... Veja, caso eu fosse produzir o anticorpo, não é o interferon quem está fazendo isso de forma direta, tá? Caso eu fosse produzir o anticorpo, um linfócito chamado linfócito B virgem, ele iria se transformar em um outro tipo de linfócito, em outro tipo de célula, que seria o plasmócito. E aí, gente, os plasmócitos que produziriam os anticorpos, beleza? No caso da letra E, o macrófago é uma célula derivada da ativação do linfócito B, isso é falso. O linfócito B, ele se transforma em plasmócito que produz anticorpos. E os anticorpos estariam relacionados com uma defesa humoral. Essa é uma outra temática muito forte na prova da baiana, tá, gente? Então, vocês não podem perder de revisar essas questões, porque são questões extremamente importantes. E trazendo aí algo que foi forte no último semestre, nas provas de vestibular de medicina da Strix, questões de ecologia, que muitas vezes são negligenciadas por vocês e que precisamos estar em dia para arrasar e não brincar com a nossa aprovação. Na questão 22, ele vai falar sobre matriz energética e ele diz assim: por utilizar a água, recurso renovável, usinas hidrelétricas não possuem um aspecto poluidor em nenhum de seus estágios. Isso é falso, porque quando a gente vai produzir um lago, a represa, o que acontece? Nesse represamento, a gente acaba tendo aí a condição de emitir CO2 e metano da decomposição de uma área florestal. Então, isso é falso. Na letra B eu tenho assim: a queima de derivados do petróleo pode, por conta do aquecimento global, intensificar o processo de branqueamento de corais. Isso é verdadeiro. Com o aumento das médias térmicas, morrem algas zooxantelas ou zooxantelas que vivem em mutualismo com o coral e que produzem o alimento que será utilizado por esse coral. Então esse item é um item que fica falso, ou que fica verdadeiro, né? Essa é a nossa resposta. Que louco! Letra C traz o seguinte para a gente: derivados da cana alteram o ciclo do carbono, inserindo na atmosfera a partir da queima de recursos presentes nas bacias sedimentares, mais dióxido de carbono e derivados do enxofre. Quando você usa cana, você está utilizando a energia da biomassa. A biomassa, ela tem uma grande compensação. Qual é essa grande compensação? Ela torna o carbono cíclico. Porque quando você queima o álcool combustível, por exemplo, você devolve para a atmosfera um CO2 que você removeu para produzir glicose na hora que você fez fotossíntese. Essa ideia de bacia sedimentar vale para combustíveis fósseis. Então, a bacia sedimentar é quando eu trabalho com combustíveis fósseis. E essa questão de emitir mais dióxido de carbono e impurezas como SOX, que está relacionado com chuva ácida, seria se eu estivesse utilizando, por exemplo, o diesel, né? Ou o carvão mineral. Então a letra C, ela está incorreta. Na nossa questão da letra D, carvão mineral, lenha e carvão vegetal possuem um efeito similar ao diesel e o biodiesel. Aumentam a concentração de CO2. O biodiesel, ele não vai aumentar a concentração de CO2, porque ele é derivado de biomassa. Agora o diesel sim. Agora, quando eu falo sobre carvão vegetal, ele não vem nessa pegada, né? O carvão vegetal e a lenha, eles vêm numa pegada diferente. Agora, a questão do carvão mineral, aí sim, beleza? Agora, olha o que ele traz pra gente. Contribuindo para o efeito estufa, desencadeando a acidificação oceânica. Olha só, quando você fala sobre CO2,
realmente o CO2 está relacionado com o efeito estufa. Mas o CO2 que vai para a atmosfera, para você trabalhar com a acidificação oceânica, então, para você trabalhar com a acidificação oceânica, o que que acontece? Você está trabalhando com o CO2 que foi liberado para a atmosfera, que foi absorvido pela água do mar, que nesse processo virou ácido carbônico e que em meio aquoso, porque parte disso é absorvido pela água do mar, liberou H+ e HCO3- para o ambiente. Então esse H+ aqui é o H+ que está relacionado com a acidificação oceânica e que vai corroer conchas e exoesqueletos, tá? Então esse item fica falso. E na letra E, a água usada para resfriar a maquinária em usinas nucleares, quando devolvida para hidrovias em temperaturas maiores que a água presente originalmente no ambiente, contribui para o aumento da oferta de oxigênio no liminociclo e no talassociclo. Liminociclo é a água doce, tá? Liminociclo é a água doce, talassociclo é a água salgada. Gente, existe uma coisa chamada poluição. Existe uma coisa chamada poluição térmica. O que se enquadraria como poluição térmica é você liberar uma água mais aquecida para o ambiente aquático. E isso diminui o coeficiente de solubilidade dos gases em líquidos, diminuindo a oferta de oxigênio e matando organismos que são aeróbicos. Beleza, gente? Por último, na questão 23, esse é um gráfico típico de presa e predador. Beleza? Então, não é uma relação de mutualismo, porque no mutualismo a gente teria, ó, a gente não teria esse sobe e desce, porque ó, quando o número de presas desce, ó, o número de presas desceu, também desce o número de predadores, né? E aí a gente vai vendo o número de predadores aumentando, porque eles estão predando aqui as presas e elas diminuem. Então esse sobe e desce é presa e predador. E os maiores picos acabam sendo da espécie que é predada, tá, gente? Esse é um gráfico de relação de predação. Então a nossa resposta aqui ficaria predatismo, mas no mutualismo você tem uma troca de benefícios entre essas espécies. No comensalismo, uma espécie se beneficia sem causar benefício ou prejuízo para as demais. No predatismo, bom para o predador e ruim para a presa. No amensalismo, a gente beneficia um e diminui. É o caso do antibiótico, né? O fungo produz uma substância que inibe o desenvolvimento de bactérias. E o esclavagismo é também conhecido como o parasitismo social. Um organismo ele se beneficia do trabalho do outro organismo. Eu queria, gente, agradecer a vocês, a audiência, né? Agradecer a vocês aí que fizeram o Simula Baiana e que vieram aqui acompanhar a correção. Beijo para todo mundo e até a próxima correção de Simula Baiana com vocês que vão brocar e tirar a onda na Baiana de Medicina.